Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, começamos o nosso Espaço Feminino, hoje, quarta-feira, ao vivo, aqui pela Boas Novas. E o nosso tema de hoje é saúde. É muito bom contar com a sua companhia no programa de hoje. Eu sou Márcia Costa e eu quero muito que você fique em contato com a gente, porque no tema de hoje nós vamos conversar sobre o tabagismo. Afinal de contas, ontem, dia 31, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com os médicos que estão aqui com a gente no nosso espaço de hoje. Marcel Coloma, cardiologista, e também Alexandre Milagres, pneumologista, que é muito bom revê-lo, doutor. Muito bom mesmo. Pois é, no nosso espaço você entra em contato e faz parte aqui com a gente, com suas perguntas, seu e-mail, espacofeminino@boasnovas.tv, é o e-mail para você entrar em contato com a gente agora, no horário ao vivo. No nosso Espaço Feminino de hoje, o bate-papo agora sobre o nosso tema saúde, o assunto tabagismo, já que nós estamos aí comemorando, né, o Dia Mundial Sem Tabaco. Com a gente, Marcel Coloma, cardiologista, e Alexandre Milagres, pneumologista. Eu queria que eu sei que isso está pontuado, isso está a ênfase é muito grande sobre os efeitos, né? O que provoca o fumo, o que causa, a gente sabe, está pontuado, mas eu quero ainda começar esse bate-papo dando essa ênfase. Doutor Marcel. Sem problema, Márcia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. A gente acha que sabe todos os males que o cigarro causa, a gente acha que as pessoas sabem disso, mas nunca é tarde para a gente reforçar. Então, falando mais um pouco, começando pela minha área, a área cardiológica, o tabagismo é o principal fator de risco que a gente chama de modificável, que a gente pode controlar relacionado às doenças cardíacas, cardiovasculares. No coração, ele pode provocar, ele aumenta o risco de causar infarto do miocárdio, que é o chamado ataque cardíaco, como a gente conhece no nosso dia a dia. Isso porque o cigarro ele estreita o tamanho das artérias do coração, diminuindo o fluxo de sangue até o coração, então obstruindo aumenta a chance de infarto. E da mesma maneira, no sistema cardiovascular, provocando o derrame cerebral, o acidente vascular encefálico, também obstruindo as artérias do cérebro. Então, provocando tanto o infarto no coração quanto o derrame cerebral. E além dessas duas artérias importantes, nesses dois locais, também as artérias do organismo inteiro, as artérias da perna, do abdômen. Então, ele diminui sempre o fluxo de sangue para essas áreas. Então, produzindo lesões vasculares em diversas partes do corpo. Além disso, aumentando o colesterol ruim, aumentando o colesterol total, o triglicerídeo e diminuindo o colesterol bom. Então, aumentando muito o risco de doença cardíaca. Interessante, né, doutor Alexandre? Mesmo com essas consequências todas, ainda existem resistências. Mas e quanto ao nosso pulmão? Vamos falar um pouquinho sobre esses danos também que o fumo causa, doutor Alexandre? Então, o fumo, ele é o principal responsável por 7 das 8 principais causas de morte da humanidade, né? Então, como o Coloma citou, as duas principais causas são o infarto e o derrame. Mas a gente estima mais ou menos 70 doenças têm relação direta com o tabaco. É muita doença, né? Isso que nós estamos comentando agora, a gente está celebrando o Dia Mundial Sem Fumo. O Dia Mundial Sem Fumo ele existe no dia 31 de maio desde 1990. Então a gente já está indo para a 4ª década de trabalho, né, de terceira década de trabalho diuturno em relação ao tabagismo. E entre essas 70 doenças, uma série de doenças, a bem dizer, quase que todas as doenças da área pulmonar têm relação com o tabaco. Então, em parte porque a fumaça vai diretamente às estruturas das árvores respiratórias, mas também porque, enfim,
ele tem uma certa atração por esse local, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas doenças neoplásicas, nos cânceres, o cigarro ele é responsável por aproximadamente 1/3 dos cânceres da humanidade. E em relação, o principal câncer que mata as pessoas no primeiro mundo, nos países onde começou-se a se fumar mais cedo, mulheres e homens, o câncer de pulmão é o líder no ranking de mortalidade entre homens e mulheres. O câncer de pulmão ele é praticamente um câncer tabaco-dependente. Mais até do que tabaco-dependente, ele é cigarro-dependente. Até o século XIX, já se consumia cigarro bastante, tabaco bastante, sob forma de charuto, cachimbo, cigarrilha, mas tinha pouco câncer de pulmão. Quer dizer, o câncer de pulmão é uma fabricação do homem. O homem desenvolveu as máquinas para fazer, industrializar o tabaco, e a partir do início do século XX, começou-se a ter uma escalada dos casos de câncer de pulmão. Isso é forte ouvir, né? Forte e importante forte. ouvir. Já pensou? Alguma coisa que você mesmo, o homem, na sua produção... Exatamente. Caramba. Existe uma outra doença muito marcante em relação ao tabaco na minha área, que é a doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que antigamente a gente chamava de enfisema pulmonar e bronquite crônica. Agora a gente juntou as duas doenças e ela é a 4ª causa de morte no mundo, a 5ª causa de morte no Brasil, e eu já fiz algumas pesquisas em relação a saber se as pessoas entendem o que significaria enfisema, bronquite. Via de regra, elas têm medo da doença, mas não têm ideia do que é exatamente a doença, e menos ainda a ideia de que 90% dos casos de DPOC no Brasil, por exemplo, tem relação com tabaco. Então, aqui no nosso país, que tem tantas dificuldades sanitárias, se a gente conseguisse impedir que essa epidemia continuasse, a gente daria uma barreira em duas doenças praticamente em 100%. Que a gente quase que eliminaria o câncer de pulmão num espaço de algumas décadas e também a DPOC. Fica mais barato, então, essa ação de prevenção através dessa conscientização, né? Fica mais barato para o poder público, para todos nós. E nós estamos aqui batendo um papo com o doutor Alexandre Milagres, pneumologista, e o doutor Marcel Coloma, cardiologista. Agora, doutor Alexandre, ainda naquele caminho do seu raciocínio, nós estávamos então conversando sobre que a prevenção, no caso, é mais econômica, ela é mais viável, ela é a solução mais rápida, inclusive. Agora, nós temos também a resistência das pessoas, né? E o fumante, doutor Marcel, ele se desvia sempre do olhar para essas consequências, porque é difícil encarar, né? É difícil, muitas vezes, tomar aí essa decisão, enfim. O que no corpo do fumante já sinalizaria um momento assim grave, que é hora de parar, é hora de começar a mudar, doutor Alexandre? Olha, na área respiratória, primeiro sintoma assim, que mostra que possa estar havendo algum efeito danoso é a falta de ar, né? O enfisema e a asma complicada, que também o cigarro contribui para a asma ter mais crises, é a falta de ar. Então, isso em geral acontece a partir da 4ª para a 5ª década de vida. Um outro sintoma importante é a mudança do padrão da tosse. O indivíduo às vezes tosse muito, mas quando ele tem uma mudança nesse padrão, ou então a secreção que ele eventualmente colocava vem com um pouquinho de sangue, isso pode ser um sintoma ligado ao câncer de pulmão. Quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico dessas doenças, menor a mortalidade, menor as complicações e maior a chance de cura. Então, é claro que a gente sabe que as unidades de saúde não têm uma acessibilidade muito grande, às vezes é difícil o indivíduo marcar uma consulta, a gente ouve muito isso como uma reclamação, mas eu acho que a pessoa que está sentindo que tem um padrão diferente acontecendo, deva insistir e buscar um atendimento. Quanto ao coração, doutor Marcel, como é que fica isso? Porque no coração, às vezes, as coisas não ficam tão evidentes, né? Muitas vezes o cigarro não se manifesta
em termos de sintoma para as pessoas. Às vezes as pessoas não estão sentindo absolutamente nada, e se nós fizermos exames mais específicos, a gente vai ver que já tem muitas obstruções, muitas alterações relacionadas ao tabaco. E um dado muito alarmante, alguns fumantes falam para mim, mas doutor, por que eu vou parar de fumar se eu não estou sentindo nada? Um dado alarmante é que o risco de morte súbita é 10 vezes maior em fumante do que comparado a não fumante. Ou seja, aquela primeira manifestação é a morte. É a pessoa que vai dormir e não acorda mais, a pessoa que está andando na rua e por ali fica. Então, para que eu vou parar de fumar se eu não estou sentindo nada? Será que vale a pena esperar a morte súbita? E nós não estamos aqui querendo amedrontar ninguém, não é esse o nosso papel? Pelo contrário, o que a gente quer na verdade, incentivar as pessoas que é possível parar de fumar, que existe vida sem cigarro, que existe tratamento, tá? que existem locais públicos e privados no Rio de Janeiro e em todo o Brasil que fazem tratamento. Então, o que a gente quer não é apavorar ninguém, é apenas mostrar para as pessoas que é possível viver sem o cigarro, que ajudas existem. Claro, e para apontar para o problema, é preciso falar do problema, né? Para que ele seja solucionado. Você fez uma menção à prevenção, né? Certo. Prevenção para a gente é extremamente importante. Existem duas prevenções, na verdade. Uma é a prevenção do próprio tabagismo, que é feito, via de regra, a gente trabalhando com as crianças, nas escolas. A gente tem que aumentar esse esforço de evitar a experimentação. A nicotina é tão poderosa. A nicotina, que é uma das substâncias do cigarro, ela é tão poderosa que, às vezes, você experimentando 1 cigarro, 2 cigarros, você já pode se tornar um dependente de droga. A segunda prevenção que existe é a prevenção das tais 70 doenças. Então, é possível que a gente tenha uma propensão a fazer um câncer de pulmão. Mas, se a gente não começa a fumar, ou se a gente para de fumar, abandona o tabaco, a gente pode não desenvolver aquela doença que a nossa genética nos estaria encaminhando, né? Entendi. Então, quando a gente tenta comunicar às pessoas que parar de fumar pode ser bom para ela, como disse o Coloma, no sentido de ela não desenvolver as doenças, isso é uma coisa preventiva. Milhões de pessoas, o cigarro mata 6 milhões de pessoas por ano, e para cada uma pessoa que morre, a OMS considera que 20 ou 30 outras pessoas estão se tornando incapazes por alguma doença grave ligada ao tabaco. Ou seja, a gente tem que pegar 6 milhões de pessoas e multiplicar isso por 30 por ano, que é o impacto dessa pandemia. Então, quando a gente fala do esforço, a campanha, o Dia Mundial, o Dia Nacional, que vai ser em agosto, isso não vem do nada, isso vem movido por informação, terrível, bastante informação, causa muito sofrimento para a humanidade. Causa muito sofrimento, é um dano econômico, inclusive, seríssimo, não é? E ambiental também. Ambiental, exatamente. Só um parênteses, mas você falando em parte econômica, já existem dados que mostram, e eu fiz essa pesquisa lá no FRJ, onde eu trabalho, que o SUS no Rio de Janeiro gasta muito mais tratando pacientes com doenças relacionadas ao tabaco do que gasta no tratamento do fumante, prevenindo a doença. Então, gasta-se muito mais tratando a doença do que prevenindo. Então, tratando o tabagismo é muito mais custo eficaz do que tratar a doença. E quantas pessoas que estão ao redor, né? E quanto quem está ali, que não é fumante e que tem que participar daquela fumaça? Exatamente. Na verdade, isso a gente enfoca muito hoje no tabagismo passivo, né? São aquelas pessoas que não fumam, mas que convivem com pessoas que fumam. E já é comprovado hoje que o tabagismo passivo provoca as mesmas doenças do tabagismo ativo. Então, conviver com pessoas que fumam, você pode adquirir as mesmas doenças, como o doutor Alexandre estava falando aqui, as mesmas doenças do fumante ativo. Então, é importante, a gente foca muito bem nisso, é por isso que as leis hoje estão cada vez mais fortes para evitar o fumo passivo, como evitar fumar em locais fechados, evitar fumódromos. Então, as leis estão muito reforçadas em relação a isso. Eu conheci uma grávida que foi fazer um exame, o doutor passou um sabão nela, brigou com ela. E chamou a atenção dela de forma muito séria, dizendo, você não pode fumar, você não está vendo? Ela falou, doutor, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Eu falei, aí ele, então, o que está acontecendo? Não, mas meu marido é fumante. Isso. Aí você vê, né? Exatamente. É como eu falei, as mesmas doenças podem ser provocadas. Então, o feto estaria sofrendo por causa não da mãe, mas no caso do pai.